aula de hoje eu tenho uma convidada especial. A professora Danusa estará conosco, dando algumas dicas de português para que a gente possa escrever bem e falar corretamente. Olá a todos, meu nome é Danuse, sou professora de língua portuguesa. Também não posso deixar de falar que sou mãe de duas princesas, a Lara e a Liz. E eu estou aqui a convite da professora Rosângela e estarei compartilhando diversas dicas sobre a nossa língua portuguesa. Então, gostaria de convidá-los a ouvir todas as dicas com muita atenção. Vamos lá? É sabido que a internet e as redes sociais ajudam muitos estudantes a melhorar a criatividade. Mas, em contrapartida, os jovens têm problemas na escrita, como erros de concordância, de ortografia, a troca da linguagem formal pela informal. E hoje nós estamos aqui para te ajudar a não cometer esses erros que são tão recorrentes. Isso mesmo, Danuse. Eu considero que há pelo menos 2 estilos diferentes de escrita na internet. Uns simplificam palavras, enquanto outros deformam. Na primeira, as pessoas usam abreviações para simplificar a escrita, geralmente por comodidade e por economia de tempo. Por outro lado, a outra forma de escrita irrita muita gente. Então, tem pessoas que trocam a grafia das palavras, né? Por exemplo, casa, bota KSA, né? E aí vai, por aí vai, porquê, PQ. Então, existem esses 2 tipos de escritas na internet. E aí nós vamos dar 6 dicas básicas para você evitar erros nas redes sociais. Minha primeira dica é sobre o me e o mim. Tem muita gente que usa no lugar errado esses 2 pronomes, né? Esses pronomes exercem na oração a função de objeto ou complemento. O que diferencia-os é o uso de preposição. O me sempre vem acompanhado por um verbo, certo? Próximo de um verbo. E o mim vem sempre acompanhado de uma preposição. Você vai sempre ver ao lado, um do lado do outro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos que a gente tem a seguir. Olha só. Vamos começar com o mim. Você pode pegar essa caneta para mim? A sua irmã disse que gostava de mim. Passe na casa dele amanhã. É um favor que você faz a mim. Veja aí essas palavras que estão em vermelho. São chamadas preposições. O mim, ele vai sempre estar diante de uma preposição, certo? Já o exemplo do me, olha só como diz. Amanhã você me fala o que faremos no feriado. Gosto de me preparar antes de fazer a avaliação. Vim te ver, pois me preocupei contigo. Veja as palavras que estão em destaque de verde. Todas elas são verbos. Então, o me, né, sempre vai estar acompanhada de um verbo. Diferente do mim, que vai estar acompanhada de preposição. Então, não erre mais essa questão do me e do mim. Uma segunda dica é o uso do a com H, né? E o uso do a sem H. Veja, o a com H é um verbo, certo? E geralmente vai se referir a passado. E o a sem H é uma preposição, que vai se referir à expressão futura. Veja no exemplo. Eu viajei há 5 anos, passado. E esse outro, eu vou viajar daqui a 5 meses, futuro. Então, veja, eu viajei, passado, usou o a com H, que é um verbo que está se referindo a passado. Então, esse a se refere a uma preposição. Então, quando eu vou falar de passado, eu uso o verbo haver. E quando eu vou falar de futuro, eu uso a preposição a. E aí, Danuse, qual a próxima dica? Dica número 3. Hoje vamos aprender a flexionar o verbo fazer quando ele indicar tempo. Eu sei que muitas pessoas têm dúvida em relação
a usar o verbo fazer. Às vezes você fica pensando, será que faz 2 anos que não a vejo ou fazem 2 anos que não a vejo? Gente, uma dica muito importante. O verbo fazer na indicação de tempo, ele é impessoal. E o que isso significa dizer, professora? Isso quer dizer que ele fica do singular porque ele não se refere a uma pessoa gramatical. Então, quando você for usar essa frase em relação a tempo, o verbo fazer vai ser sempre no singular. Então, o correto é: faz 15 dias que não a vejo. Nunca fazem, tá? Ou faz 2 meses que não vou à academia. Então, se liga na dica do número 3 e não vai errar, tá? Vamos lá para a dica de número 4. O uso do verbo assistir ou assistir a. Gente, este erro está quase consagrado. Na língua falada é quase aceitável, mas na escrita não pode. Escuta só o exemplo que eu vou dar. Hoje vou assistir o último capítulo da novela das 8. Essa frase está errada. Por quê? Porque assistir sem preposição significa ajudar, cuidar. Assistir no sentido de ver deve ser usado com a preposição a obrigatoriamente, tá? Então, hoje vou assistir ao último capítulo da novela das 8. Está corretíssimo. Um uso correto do verbo assistir sem preposição seria: hoje assisti meu avô que está doente no hospital. Então, se liga aí, tá? Vamos lá para a dica de número 5. O uso do verbo haver. Talvez você fique na dúvida aí. Eu coloco houve ou eu coloco houveram aqui na minha escrita? Preste atenção. Devemos usar sempre houve, nunca houveram, pois o verbo haver, ele é impessoal. Isso quer dizer o quê? Que ele não possui sujeito e, por isso, não deve ser flexionado para o plural. Houve diversas ameaças contra o atual diretor. Então, nesse caso aí, você não flexiona, tá? Houve, não houveram. Olha essa outra frase. No mês de janeiro, houve mais desempregados nesse ano do que em todo o semestre passado. Então, se liga na dica e aprende. Pois é, Danuzi, com uma explicação dessa, com certeza eles aprenderam. E agora a gente vai ver a dica número 6, a última dica, que tem sido algo muito terrível nas redes sociais, WhatsApp, textos de alunos quando vão produzir alguma redação. Isso a gente tem visto muito. Então, são os verbos no infinitivo. Gente, infinitivo, quando você falar infinitivo, você vai lembrar do R, certo? E aí tem os acompanhantes desse R, AR, ER, IR e OR. E aí eu queria que você prestasse bem atenção nesses 4 verbos que estão aí a seguir. Olha só, quando a gente vai ler, você tem que observar que quando o verbo está no infinitivo, ele tem o R no final. Então eu leio assim: gostar, amar, por e fazer. Muita gente escreve e esquece do R. Mas aí tem gente que esquece do R e lê como se tivesse a presença do R lá. Então, e não é. O som é diferente, certo? Eu queria que você, antes da gente partir para a explicação, eu queria que você desse uma pausa no vídeo e tenta escrever uma frase com esse verbo estudar. Existe aí a forma infinitiva, quando eu digo estudar, e estuda. Dá uma pausa no vídeo e tenta escrever. Espero que você tenha aproveitado essa pausa e feito a atividade e compreendido, certo? Eu trouxe aí um exemplo para você ver. Eu preciso estudar hoje. Olha, eu preciso estudar. Olha esse R aí, bem presente. Eu preciso estudar. E observe uma coisa, tem 2 verbos juntos, precisar e estudar. Geralmente, quando eu uso no infinitivo, certo? Vem 2 verbos acompanhados. Geralmente o segundo é sempre no infinitivo. Agora olha essa outra frase que diz assim, ó: ela estuda muito. Tem muita gente que escreve estudar
achando que estuda é a mesma coisa. Não é. Há uma diferença entre estudar e estuda. Aqui, nesse caso, é ela estuda muito, certo? Vamos ver aqui exemplos de frases, começando pelo verbo gostar. Ela deve gostar muito de sorrir. Veja que há um outro verbo ao lado do verbo gostar, que é o verbo dever. No caso, tá, ela deve gostar muito de sorrir. Diferente desse aqui, ó. Ela gosta muito de sorrir. Veja que há uma diferença entre gosta, sem R, de gostar, com R. Tem muita gente que escreve errado, esquece do R quando vai usar o verbo no infinitivo, certo? Então, se toca aí que tem essa diferença. O segundo verbo que a gente vai analisar é o amar. Ela deve amar muito o pai. Diferente dessa outra frase que diz, ela ama muito o pai. Novamente eu quero frisar aí com você. Ama é diferente de amar. Quando eu pronuncio ama, não tem R. Quando eu pronuncio amar, tem R. Certo? Então, muita gente quando vai escrever amar, escreve como se fosse o ama, não bota o R. O terceiro verbo é, ela precisa fazer atividade física. Dois verbos aí juntos, ó. Precisa fazer, infinitivo, R no final. Diferente desse segundo aqui. Ela faz a atividade física. E aí eu reforço mais uma vez a diferença entre faz e fazer. O fase, aqui é fase. Então, fazer tem um R no final, certo? Um outro verbo é pôr. Deve pôr a roupa de frio. Muita gente acha que quando vai escrever pôr, esquece o R e bota pôr, mas não é pôr, é diferente, né? Veja aí a diferença, tá? Então, eu queria que você ficasse bem atento ao uso incorreto dos verbos no infinitivo. Muita gente escreve gosta, pensando que está escrevendo gostar. Ama, pensando que está escrevendo amar. Pôr, bota só o PO. Fazer, bota só o fase e esquece o R. Fique então atento a essas dicas que estão sendo dadas. Eu gostaria de agradecer a participação da professora Danuzi com essas dicas e eu quero dizer que nas próximas atividades nós teremos outras pessoas convidadas para também colaborar com nossa aula, certo? Obrigada, Danuzi. Valeu pela ajuda, viu? Gratidão. E gratidão a você que está assistindo essa aula também hoje. Eu quero agradecer a você, Rosângela, pelo convite. Foi um grande prazer partilhar esse momento. Espero que tenhamos outros encontros. Um abraço.